Muito boa noite, Sapé-Açu, boa noite aos ouvintes, boa noite você do site Instagram Bahia 24 Horas, você que vai acompanhar depois na TV Sapé-Açu. É com imenso prazer que nós estamos começando o nosso programa Papo Aberto de 2025, com a nossa primeira apresentação. Nós que teremos ao longo deste ano muitas apresentações deste programa, sempre com um convidado. E para nós é um grande prazer nós estarmos juntos durante esses meses à frente com esse programa Papo Aberto, aqui ao vivo pelo Instagram Bahia 24 Horas. Para você que está em casa, nós temos vários patrocinadores, inclusive estão aí na sua tela, as pessoas que colaboram, que contribuem com o nosso trabalho. E para abrir esse primeiro programa Papo Aberto 2025, nós temos o imenso prazer de conversar com a nossa querida amiga Luana, fisioterapeuta, ela que é vereadora na cidade de Sapé-Açu e, ao mesmo tempo, é uma pessoa que tem grande respeito em toda a cidade de Sapé-Açu e também ela vai participar nesse programa junto com a gente, respondendo a várias perguntas, falando do seu trabalho legislativo ao longo desse ano, que começou agora, e também ela vai pontuar para nós o que é ser vereadora na cidade de Sapé-Açu, bem como também no mês importante, que é o mês internacional da mulher. E nada melhor do que o Papo Aberto começar com uma mulher para conversar um pouquinho com a gente e também abrir os nossos trabalhos de 2025. Boa noite, vereadora. Boa noite, Eduardo. Boa noite, pessoal, a todos que estão nos assistindo. Eu fiquei muito feliz, porque Eduardo é sempre atencioso, sempre cuidadoso, e me convidou, né? E é tão bom porque é o mês de março, é o mês que representa a mulher, a nossa força, né? Algo que a gente vem conquistando a cada dia e que a gente tem que continuar seguindo em frente. Então eu disse a ele, tá bom, aceito, vamos fazer sim. Então estamos aqui para a gente conversar um pouquinho. Espero que seja bem agradável para todos. E no mês importante, né, o mês internacional da mulher, inclusive você tem aquele lema, é a força da mulher de Sapé-Açu. Sim, sim. Esse foi o meu slogan de campanha e é o que eu quero representar, né? Eu quero representar, sim, a força da mulher, a força feminina aqui no nosso município. O maior eleitorado de Sapé-Açu é feminino. Isso. Né? Então, a gente tem como, sim, ter uma boa representatividade aqui. Não só comigo, com Ana, mas também com Maísa Lima, né? Minha colega de trabalho esse tempo todo no mandato de Dr. George e agora na bancada, né? Como vereadora junto comigo. Eu creio que a gente tem muito a fazer, representar essas mulheres do município, assim como também todos os nossos colegas da bancada. E nós há pouco conversávamos aqui nos bastidores que, diferente das outras vereadoras, né, como uma lá na década de 50, de 60, e também Dona Dora e também a filha de Tucunaré, a Letícia, Luana está indo para a Câmara, juntamente com mais uma mulher que é Maísa. Sim, e a gente sempre fala uma com a outra, é bom, porque é um incentivo, né? É uma força, fica mais confortável para a gente ter uma representante do nosso sexo feminino ali. E eu creio que eu e Mai busca a mesma coisa, né? A gente busca o melhor para essa pessoa. Vai dar certo essa dupla aí. Com certeza. Inclusive ontem, vereadora, os trabalhos legislativos começaram, né? Vocês já tiveram uma sessão extraordinária antes, né? Mas qual a sua avaliação dos primeiros momentos, primeiro dia, primeira sessão na Câmara, no caso ontem, 11 de março, aqui em Sapé-Açu? Sim, Eduardo, a gente não tem como negar, né, que os rumores na cidade, que seria aquela confusão, aquilo tudo, não foi. Eu acho que o intuito da gente, principalmente da gente estar ali toda semana, é para trazer o melhor para Sapé, né? É para a gente ver as indicações minhas, dos nossos colegas, né? É para a gente estar tentando trazer o melhor para continuar fazendo o Sapé progredir, assim como vem sendo. Isso, e os rumores, tanto que tinham antes, foi uma calmaria total, todo mundo se falando, conversando, né? Não teve nada de mais ontem, quem imaginava que teria bomba, outras coisas ontem na Câmara, né? Mas, por falar em Câmara, em vereança, teu perfil como vereadora, como é que
vai ser daqui para frente, né? Assim, Eduardo, eu sou uma pessoa muito comprometida com o meu trabalho, né? Então, se eu cheguei onde eu cheguei hoje, foi pelo trabalho que eu fiz, pelas oportunidades que foram me dadas, e eu agarrei e tentei fazer o meu melhor. E pode ter certeza que vai ser um mandato de compromisso, um mandato de correr atrás, um mandato de servir, de acolher principalmente. Lógico, Luana vai conseguir fazer tudo, não, mas tenho certeza que Luana vai correr atrás, né? E eu acho que é esse o papel do vereador. A gente, pelo menos, acolher aquela demanda e tentar resolver. Vamos resolver dessa forma, não resolver agora, vamos ver o que a gente pode fazer melhor. E tenho certeza, como eu sempre digo, que a força da mulher será representada no município. Será uma Luana tipo, como estava na regulação, que brava, assim, no sentido de trabalhar duro, cair para cima, resolver a situação, não se aquietar enquanto aquela regulação não saísse? Sim, sim. É como eu digo, tem que haver uma união, um conjunto. Eu conseguia resolver, eu consegui decolar, né, no meu cargo de coordenadora da regulação, de coordenadora de fisioterapia, porque eu tinha uma equipe por trás, né? Eu não conseguiria sozinha. Então, Isso. assim, é como eu sempre digo, aproveito aqui para agradecer a minha equipe da regulação, a minha equipe do centro médico, a equipe de fisioterapia, que juntos fizemos um bom trabalho e Luana pôde chegar onde está hoje, como vereadora do município. Muito obrigada a vocês. Isso. Inclusive, ontem, no seu pronunciamento, a vereadora pontuou a importância da união, inclusive, como vereadora eleita com apoio do ex-prefeito, doutor George, a vereadora foi bem clara e disse que estava ali para trabalhar para o Sapeaçu, falou de respeito, de união entre os vereadores, a Câmara e assim por diante. Sim, eu aproveitei uma palavra do meu amigo Leleu, quando ele disse que a gente tinha que trabalhar em união. E foi o que eu disse ontem. Realmente a gente precisa, é necessário, né? Porque eu acho que todos ali têm um único caminho a seguir, que é o bem de Sapé-Sul. Mas não estava vendo, né? Uhum. Não tem como a gente dizer, chegar aqui e dizer que não, mas estava vendo uma desunião, estava vendo uma quebra de grupo. A gente sabe que política é isso. Cada um tem Isso. seu partido, cada um tem seu grupo. Eu sou vereadora pelo partido de Dr. George, mas isso não quer dizer que eu não sou Ramon de Sena, né? Eu votei em Ramon. Eu fiz campanha para Ramon, assim como eu fiz para mim. Doutor George apoiou Ramon, né? Então, eu acho que realmente a gente tem que se unir e focar na continuidade do progresso de Sapé-Sul. Isso. E também, falando da vereadora Luana, né, fisioterapeuta, como uma mulher na política, que a gente tem acompanhado através das informações, das coberturas que nós fizemos, que nós fazemos, né? Esse mês, que é o mês dedicado à mulher, como nós falamos ontem aqui, como a vereadora, como é que vai ser a sua participação na Câmara e para a mulher de Sapé-Açu? Queria falar um pouco mais sobre isso. Assim, Eduardo, eu acho que a gente tem muitas mulheres representantes no município, com cargos importantes, e eu creio que futuramente na política a gente possa ter uma bancada com maior número de mulheres. Eu creio, né? Eu acho que a gente pode se apoiar, a gente pode se unir e conseguir sim fazer um número melhor. A gente, como eu te falei, a gente tem um número grande de mulheres no município e a gente tem que servir, a gente tem que se unir. Eu acredito que a gente fazendo reuniões, porque a gente começou agora o mandato, Isso. não que a gente não já viesse trabalhando por trás, mas como a gente começou agora, o meu intuito é fazer sim reunião, é ouvir aquela mulher, não só mulher como a população toda, mas como assim, tem duas mulheres representantes, vamos dar uma atenção melhor, vamos ouvir, porque às vezes o papo entre mulher é diferente, né? A gente consegue colher mais coisas, as pessoas conseguem desabafar melhor. Então, assim, vai ser um mandato de parceria com essas mulheres, para a gente alcançar o que elas desejam, né? Ouvir, acolher e tentar fazer o melhor por elas, sim. Não tenha dúvida disso. Isso. E por falar em projetos, né? Na campanha, o tema saúde foi evidente na sua campanha. Haja vista que a vereadora foi coordenadora da regulação e também trabalha na área de fisioterapia, que Sim. envolve saúde também, Sim. né? Saúde e bem-estar. A vereadora falou na sua campanha sobre o TFD municipal, levar, no caso, o TFD municipal, que é o transporte fora do município, não é isso? Eu explico. Na verdade, Isso. já existe o TFD. Uhum. O que acontece? O TFD
é por quilometragem. A partir de 50 quilômetros, os pacientes que fazem tratamento têm direito, não só eles, como o acompanhante também, né? A cada viagem eles recebem um valor, não um valor alto, mas um valor que serve para estar ajudando num lanche, alguma coisa que muitas vezes a pessoa tem uma consulta, tem um exame marcado, mas não tem um valor ali para estar, né, fazendo um lanche. Aí o que acontece? A gente tem muitos pacientes oncológicos, pacientes renais, que fazem tratamento na cidade circunvizinha, como Cruz das Almas e Santo Antônio. Só que devido à quilometragem, eles não têm direito a receber, né, essa ajuda do TFD. Então, o que eu pensei? Por eu estar ali na regulação, a gente está o dia a dia ouvindo as pessoas como vinham, às vezes, marcou, eu não tenho condição, e aí eu acho que vai ter que desmarcar, que eu não recebi ainda. Eu pensei, da gente fazer um TFD municipal, vai ser uma indicação minha. Não precisa ser um valor alto, mas um valor que ajude essas pessoas, porque os pacientes mesmo renais demoram muito tempo fazendo o seu tratamento, e normalmente eles têm que ir com acompanhante. Então, um valor que a gente possa estar ajudando essas pessoas a fazer um lanche no decorrer desse tempo que está ali fazendo o tratamento. Isso. E isso já leva também a um outro assunto, né? Casa de apoio, também foi uma bandeira na sua campanha. Sim, porque essa casa de apoio? Querendo ou não, a regulação estava muito ligada para o setor de transporte, né? E na época que a gente trabalhava, a gente sempre prezou por isso mesmo, ter um conjunto, né? Uma ligação muito forte entre transporte e regulação, que é necessário, porque a gente marca e o transporte marca o carro para levar esses pacientes pelas marcações feitas por nós. E o que acontece? Às vezes chegava até mim a demanda: Lu, me ajuda, porque eu moro na zona rural, como é que eu vou vir cedo? O carro vai sair 4 horas da manhã e não tem como vir, época de chuva, com criança, enfim. A gente não tem como liberar os motoristas para estar pegando cada paciente em sua residência na localidade, na zona rural. Por quê? Senão ia ter que começar a rodar o carro meia-noite, para poder sair daqui num horário normal que chegasse lá a tempo. Então, o que eu pensei? Isso já foi uma conversa minha, até no mandato de Dr. George, mas como já veio a época política, aquela coisa não se podia fazer muita coisa, não se podia, na verdade, mexer, né, nessas coisas. Isso. Uma casa de apoio, com um quarto masculino, um quarto feminino, uma cozinha, né? A gente colocaria os utensílios da cozinha para que as pessoas pudessem... No caso, essa casa seria aqui ou no município que a pessoa se atendida? Não, a casa seria em Sapé, para acolher esses pacientes da zona rural, que sairiam cedo, no horário de madrugada, que não tivesse transporte, tempo de chuva, as estradas ficam ruins, enfim. Aí o que eu pensei? Ter essa casa de apoio, e as pessoas mesmo traziam suas refeições, né? Ia ter geladeira, fogão, ia ter a cama, para poder estar acolhendo essas pessoas que têm essa dificuldade do transporte de chegar até aqui para poder ir para os seus exames, suas consultas. Isso. É um projeto importante, porque uma pessoa que mora, por exemplo, no Murici, né, vai vir para Sapé-Açu para fazer um tratamento, acompanhar alguém, já tem essa casa. Outra cidade tem, como Santo Antônio de Jesus. E até porque, querendo ou não, se o carro sai 4 horas da manhã, a pessoa vai ter que sair da zona rural mais cedo ainda. A gente sabe que hoje tudo se tornou mais perigoso, claro, né? Então tem essa questão, a dificuldade de deslocamento, vem com criança pequena, às vezes as pessoas não têm carro, têm moto, chove, e é muito difícil, às vezes é muito difícil uma marcação, quando se consegue para perder essa marcação. Então acho que a gente tem como estar ajudando dessa forma, né? Isso. Outro ponto também na sua campanha que a gente observou foi a questão dos veículos em zonas rurais mais distantes. Por quê, vereadora? Por quê? A questão, às vezes, eu tinha uma facilidade maior de estar resolvendo a questão de combustível, aquela coisa toda. Então, o que acontece? As pessoas, às vezes, me ligavam: Lu, consegue um carro, alguém para vir aqui, para ajudar, tem uma pessoa passando mal, enfim. E, às vezes, a pessoa que estava ali até para dar uma ajuda, um vizinho ou coisa, às vezes não tinha nem condição de ter o combustível no carro para trazer. E a gente sabe que os primeiros socorros são primordiais, né? Isso. E tem zona rural que é distante. O que eu pensei nessa situação? Que poderia ter uma pessoa da zona rural que tem seu carro, chamar essa pessoa, ter uma conversa: seu carro vai ficar alocado, enfim, acertar de alguma forma, a cada viagem que você fizer, né, você vai receber, isso, você vai ser nosso contratado para você estar dando socorro à sua localidade, né? Não importa a hora, né? Se você tiver que sair alguma coisa, você avisa a gente que a gente vai tentar resolver de outra forma. Mas para estar dando um socorro
principalmente saúde, né? Isso. Naquela localidade mais distante que as pessoas realmente às vezes não conseguem e pode piorar a situação, né? Exatamente. Sapezzu é uma cidade com 47 localidades, muito grande as localidades, algumas distantes, Sim. né? Então é muito válida aí essa sua preocupação e também esse projeto futuro que vai para a Câmara de É a minha Vereadores, né? preocupação porque as demandas chegavam até mim, né? Eles viam não só Luana como... Porque realmente eu não resolvia só a regulação. Eu estava ali, a demanda chegava para mim, eu tentava resolver em qualquer outra secretaria. Isso. Então, a gente acaba trazendo isso para a gente acaba acolhendo e pensa em resolver, né? Exatamente, né? Muito bem, estamos aqui no programa Papo Aberto, o primeiro programa de 2025, pelo nosso Instagram, Bahia 24 Horas. Esse programa também vai ser gravado, está sendo gravado. Você pode assistir no YouTube, no nosso canal, siga o nosso Instagram, também se inscreva no nosso canal TV Sapezzu no YouTube. Estamos conversando com a vereadora Luana, fisioterapeuta, eleita em 2024, de 6 de outubro, para uma das 11 vagas na Câmara de Vereadores, tomou posse dia 1º, teve a diplomação, e ontem teve a primeira sessão na Câmara de Vereadores aqui na cidade de Sapezzu. Inclusive, calçamento no Flamengo está na pauta das suas indicações. Sim, sim. Quando a gente vai fazendo essa campanha, a gente roda o município todo, né? E ao chegar no Flamengo, principalmente ali na área que o Dr. George construiu o posto satélite, veio essa demanda, né? Que as pessoas pediram para que pelo menos calçasse aquela parte ali de chegada até o posto, porque quando chovia, ficava muita lama, dificultando o acesso deles até a entrada no posto. Então, assim, é uma coisa que a gente pode futuramente estar vendo o bairro todo, mas a gente pode estar dando uma prioridade, pelo menos, a esse acesso, né, a um posto de saúde do município. E isso também pode ser estendido para outra localidade, né? Além do Flamengo, né? Sim. Eu citei o Flamengo porque foi onde eu fui fazer uma campanha e foi uma reivindicação da população. Certo. Então, depois aqui do calçamento no Flamengo, é importante falar também, né? De como a mulher de Sapezzu pode sentir-se representada no seu mandato. Eduardo, eu sou uma mulher extremamente, realmente forte. Né? Forte que eu digo não é só de força física, mas de coragem para batalhar pelo que eu quero, pelo que eu almejo. E é isso que eu quero passar para elas, que elas não estão sozinhas, né? Que se elas tiverem dificuldade, elas podem até vir a mim e que juntas a gente vai buscar, tentar trazer o melhor para elas, né? O melhor para a população. Então, assim, elas podem se sentir representada como uma mulher de compromisso, uma mulher de responsabilidade, uma mulher que vai tentar fazer o melhor, né? Isso. Mas nem sempre, como eu digo, nem sempre eu vou conseguir resolver 100%. Mas eu acho que a primeira iniciativa é se tentar. E isso pode ter certeza que eu vou fazer. Então, assim, elas podem ter certeza, elas podem confiar. Não estou falando só daquelas que eu sei que votaram em Luana, fisioterapeuta, não. Enquanto campanha, a gente tem o nosso grupo, sim, mas depois que a gente se torna vereadora eleita, a gente é vereadora do município. Isso. Então, sinto essa vontade, todos os eleitores de Sapezzu, todos os munícipes e principalmente as mulheres, podem vir até Luana, pode bater um papo. Eu também sou funcionária efetiva, vão me achar toda quarta e toda quinta-feira, manhã e tarde, no Centro de Reabilitação de Fisioterapia, precisando bater um papo, precisando levar alguma demanda, podem ir até mim. Sugerir indicações também, né? Sim, com certeza. É um conjunto, né? É um conjunto prefeito, vereadores, secretários, funcionários e população. Isso. Por falar em vereadora, mandato, assim como todo sapezzuense, né, em qualquer cidade, a vereadora está no meio político e tem acompanhado a movimentação política do município de Sapezzu. Eu queria te perguntar, por exemplo, sobre, já que é a senhora é da saúde, sobre a policlínica, né? O que você acha? Sim, muito se tem questionado, surgem aquelas coisas assim, não tinha, era necessário, só que assim, Eduardo, eu lhe digo uma coisa, eu à frente da regulação, eu posso afirmar que a gente não tinha o contrato com a policlínica, certo? Uhum. Mas assim, a demanda que às vezes a gente não conseguia resolver por marcação, por questão de pactuação,
né, o que Sapé poderia ofertar e o que Sapé poderia buscar em outras cidades, a gente sempre procurava resolver de outra forma, né? Uma tomografia, uma ressonância, que são coisas que pelo SUS, a tomografia nem tanto, que a gente tinha uma facilidade para a atuação de São Félix. Mas uma ressonância a gente sabe que demorava. Isso. Mas a gente sempre fazia uma triagem, a gente sempre via a real situação do paciente. E aquele paciente que não tinha como esperar, a gente sempre conseguia resolver a situação do paciente. Então, assim, para você fazer um contrato como o prefeito agora vai fazer com a policlínica, se paga também uma taxa por mês, Isso. né? Então, o que a gente fazia? Essa taxa que a gente poderia estar pagando por uma policlínica, a gente pagava um exame ao paciente quando chegava a demanda até a gente, caso a gente não conseguisse pelas marcações, pelas vagas que eram liberadas para a gente. Isso. É uma outra movimentação que houve em Sapé-Açu, que, como eu falei antes, né, a vereadora está no meio político, acompanha, tem a sua opinião, a sua avaliação. Inclusive, nós temos aqui outras perguntas ainda, mas sobre o prefeito atual, ele fazer aliança com o governo do estado. Com a sua avaliação. Olha, Eduardo, assim, é porque às vezes, o que acontece? Como você está me perguntando, eu estou aqui para falar. Fique à vontade, né? A minha fique opinião. à vontade, sua opinião. Eu não vejo nada demais que seja para trazer recursos para Sapé-Açu, né? Como já chegou algumas coisas. Só que a gente sempre conseguiu, a gente tem o doutor George que estava aí há vários anos de mandato, vários mandatos fazendo sucessor, e a gente sempre conseguiu se manter com recursos próprios também. A gente nunca foi governo do estado, né? Questão política, cada um tem seu lado, escolhe o que é melhor. Mas assim, se realmente for para trazer benefício para Sapé-Açu, não importa o lado, né? Mas o que eu vejo é que, às vezes, a própria população, às vezes, não todo mundo, as pessoas vão entender do que eu estou falando, ficam levando para lado político, né? Eu sei, governo do estado não foi o que a gente apoiou, não é o nosso lado. Mas trouxe, ótimo, de boa, tranquilo. Inclusive, em 2023, 2024, o doutor George foi com Édipo Muti em Salvador buscar um veículo, não foi isso? Sim. Indicado por outro deputado. Então, assim, se for para trazer, não importa o lado que venha, né? Só que é como eu digo, cada um tem seu lado, né? Doutor George pode apoiar um lado, o Ramon pode apoiar outro. Enfim, a gente tem a oposição no município, que sempre tem, né? Tem a base, tem a oposição, eles apoiam. Mas se for para trazer, não importa de onde vem. Isso. Já que a vereadora falou aí no ex-prefeito doutor George, como é ser liderado por ele? O que você poderia mencionar sobre ele? Sim, realmente, doutor George é um líder, né? É um líder político. É um prefeito de vários mandatos, de fazer sucessor. Não tem como a gente não dizer que é um líder político, né? Eu faço parte do partido dele, do União Brasil. E ser liderado por ele, para mim, é muito gratificante. É muito incentivador. Por quê? Porque eu vejo o George um excelente prefeito, com destaque na região. Eu vejo o George médico e, acima de tudo, amigo do povo de Sapé-Açu. Porque, assim, para ele ter esse mandato todo, o povo quis ele. Então, assim, a gente só quer o que é bom para a gente. Então, para a gente manter esse tempo todo, é porque realmente ele é bom. Então, assim, eu me espelho nele, eu me espelho na coragem, na força, na batalha dele, de todo dia estar ali dia a dia, cedo, trabalhando, né? Às vezes está em casa, no seu lazer, é solicitado, está ali sempre pronto. Então, assim, para mim é gratificante. E eu sou grata a ele. Aproveitar agora para agradecer ele, né? Pela oportunidade que ele me deu, quando ele me pediu para assumir a regulação, pela confiança que ele depositou em mim, né? Hoje eu cheguei onde eu cheguei por mérito meu, mas sim também por eu ter o apoio dele, por eu ter o incentivo, por eu buscar algumas coisas e ele tá ali, né? Vai por esse lado, e deu certo. Então eu sou muito grata a ele e que Deus continue abençoando, que ele continua, né? Não como prefeito, mas continua aí no dia a dia, servindo a população dele como sempre fez. E como é que é essa liderança dele, sobre o grupo dele, a parte dele, os vereadores? Porque, na verdade, ninguém pode esconder uma coisa em Sapé-Açu, como você deixou bem claro, mas deixou bem claro, que tem um grupo de vereadores que ele lutou para eleger, como também do atual prefeito, né? Mas como é essa liderança
dele sobre vocês? No caso seu, Maísa, Léo, Édipo, que Os mais? 6 Os vereadores do 6, União isso, Brasil. isso, isso. Beto, né, Beto. do União Brasil. César não é do Republicano, porém... É da base dele. É da nossa base. O que acontece? Como vai ser o nosso trabalho na Câmara? De união, de parceria. Doutor George está aí para servir o povo e ele vai ter a gente como uma ferramenta dele também, para estar ali ajudando. Porque, como eu digo, sozinho a gente não consegue nada, a gente não consegue dar conta. Então, ele vai ter ali os vereadores dele, né, para estar levando algumas demandas para ele também, pedindo opinião, assim como também para o prefeito. Porque até então, Eduardo, tanto o doutor George como nós, vereadores do partido dele, elegemos Ramon. Fizemos campanha para Ramon de Sena. Eu votei Ramon de Sena. Os meus eleitores, eu não posso garantir todos, mas eu fiz campanha e votaram em Ramon de Sena. Então, nós somos, sim. Né? Nós somos, hoje, do União Brasil, vereadores de doutor George, do partido do doutor George, mas somos Ramon de Sena. E por falar no prefeito Ramon, aconteceu ontem, depois da sessão inaugural, em 2025, uma reunião na Câmara de Vereadores. Vou falar daqui a pouquinho sobre isso, mas antes, lembrando, papo aberto, ao vivo, nosso Instagram, Bahia 24 Horas, conversando com a vereadora, no primeiro programa de 2025, vereadora Luana, fisioterapeuta. Ela vai falar agora que ontem, depois da sessão que terminou quase 10 da manhã, os 10 vereadores, menos Lucas de Neuza, que por motivo de força maior não se pôde fazer presente, estiveram reunidos com o prefeito Ramon de Sena. Sim, a gente foi para a nossa sessão sem saber que ia ter reunião, né? Quando terminou ali aquela sessão, a gente foi chamado para uma reunião com o prefeito. Eu achei ótimo, porque até então, assim, Eduardo, a gente tomou posse dia 1º de janeiro. Ontem foi 11 de março. 11 de março. Até então, a gente não tinha tido contato nenhum com o prefeito. Coisa que eu acho super necessário. Tem que haver. Porque, assim, ele sozinho, ele também não vai conseguir. Não é à toa que existem os vereadores, né? Isso. Então, assim, já estava mais do que necessário essa reunião. Para a gente expor para ele as demandas e os nossos anseios. Até porque, assim, eu senti e vi e percebi, e isso é nítido, até por conversas que saem, como se a gente estava sendo um pouco afastado. Eu sem entender. Porque até então, os vereadores do União Brasil deram 5 mil e poucos votos, que foi o que a gente teve, praticamente a Ramon de Sena. Então, não tinha por que isso a gente ser excluído. Porque a gente é partido do Dr. George, Dr. George não é Ramon, e Ramon não é Dr. George, né? Então, assim, já estava mais do que necessário, porque a gente estava, assim, sendo excluído, né? Várias coisas que vinham acontecendo, e a gente pôde expor para o prefeito. Como eu disse a ele disse que muitas coisas ele não estava sabendo, e foi o que eu disse, eu não posso afirmar que ele sabia ou que ele não sabia, mas eu coloquei para ele o que vinha acontecendo. E ele, como prefeito, ele tem que estar ciente, e tem coisa que ele tem que podar, né? Como você mesmo acabou de me perguntar em relação à reunião. A reunião foi benéfica pelo seguinte, porque a gente estava sendo visto parecendo que não era Ramon, que não queria o bem da população. Às vezes a gente chegava, não só eu como meus colegas, né, que estavam ali na reunião, sabe do que eu estou falando, que eu não estou falando mentira. Às vezes a gente era olhado até um pouquinho assim estranho. Por quê? Né? Eu acho que nem os vereadores de oposição, que hoje tem só Dr. Paulo, pode ser olhado. Se a intenção dele for trazer o bem para Sapé-Sul, por que a gente não ouvir? Né? Por que a gente não tentar ajudar também? Né? E assim, então, isso estava me incomodando muito. Mas eu acho que você ainda deve tocar em algumas coisas. Se não tocar, aí a gente... Fique à vontade, quiser falar, fique à vontade. Viu? Fique à vontade. Inclusive, qual é a sua avaliação, né? Inclusive, essa pergunta aqui envolve 10 vereadores da base de vocês, foram da base de Ramon. Esses primeiros 60 dias de mandato, 71 dias de mandato, qual a tua avaliação? Assim, o que acontece? Como eu te falei, pelo menos em conversa com os vereadores do meu partido, todos tinham a mesma queixa, que a gente não estava tendo espaço, né? E isso dificulta muito,
porque as demandas chegam para a gente e a gente precisa levar ao prefeito ou para alguma pessoa que ele peça para a gente procurar. E a gente não estava tendo acesso. Como eu te disse, a gente teve uma única reunião ontem, dia 11 de março. Eu creio que daqui para frente as coisas vão melhorar, porque a gente conversou, a gente esclareceu, Foram 2 horas de conversa. Sim, a gente colocou os nossos anseios, as nossas reivindicações, as nossas revoltas, eu digo por mim, né? E eu acho que a gente tem como caminhar. Agora, sim, se o que foi dito ali realmente vai ser cumprido, a gente vai conseguir sim caminhar muito bem. Isso. Foram mais de 2 horas, né? Inclusive Duval Lago participou. Sim, sim. Ele sim. disse a mim em off, antes da entrevista, que foi muito proveitoso a reunião que estava como eu estou tendo lhe lá. dizendo, se os assuntos abordados ali, da forma como foi abordado, da forma como foi esclarecido, né? Correr como tem que correr, a gente vai conseguir caminhar sim. Isso. Vamos a 2 assuntos polêmicos agora. Transmissão da Câmara ao vivo. Sim. Como eu disse ontem, né, que um colega nosso... No caso, transmissão da sessão da Câmara ao vivo. Falou em colocar o horário da sessão para um horário noturno. Eu não vejo problema algum. Porque se a gente tiver que resolver alguma coisa, a gente vai resolver de manhã, de tarde, de noite, não importa. Mas foi como eu citei ontem. Qual é o intuito de levar a sessão para um horário noturno? É uma participação pacífica da população, amigável, que está todo mundo no intuito de trazer o melhor para Sapé-Sul? Ótimo, tranquilo. Agora, se for pelo intuito que a gente vê aí no burburinho, no decorrer na cidade, em grupos de WhatsApp, de baderna, de ofensa, eu sou uma pessoa que eu vou votar contra. Porque eu não estou aqui para sair da minha casa no horário noturno, no horário que for, Eduardo, para ser ofendida, para ser atacada, para ver confusão na casa do povo, que é a Câmara de Vereadores. Então, assim, se for para estar lá para reivindicar, a gente tem várias formas de reivindicar. Como ontem a gente teve uma reunião que foi prazerosa e teve reivindicações, né? Então, assim, se for nesse intuito, se for para ser pacífico, para ser amigável, eu concordo. Se não, eu não concordo. Na questão do horário. Do horário. E ser transmitido ao vivo a sessão, qual a sua avaliação, sua opinião? É como eu digo, eu não, a minha opinião, eu não tenho problema nenhum, né? Mas assim, vai ser uma coisa que a gente tem que sentar todos e realmente ver qual é o intuito, o que a gente vai conseguir com isso. Vai conseguir fazer um bom trabalho, né? Ou vai ser uma coisa que vai estar ali atrapalhando por questões enfim, de baderna, alguma coisa. Então, eu acho que tem que ser realmente uma decisão dos vereadores. Isso. Outro assunto, não é polêmica, não. É sobre eleições 2026, governo do Estado, Assemineto e Jerônimo. Assemineto saiu na frente em algumas pesquisas, tem hoje 50 prefeituras, o Jerônimo tem 350. Qual é a sua avaliação pelo noticiário que a senhora acompanha, da base do seu líder, Jorge Góes? Como eu falei, até então, a gente apoiou a Semineto, né? E George é a Semineto. Então, nós, vereadores do Partido do União Brasil, somos a Semineto, né? Ramon fez uma parceria com o governo do estado. A gente não teve essa conversa assim com o Ramon diretamente de saber. Eu acredito, né, que para ele conseguir o recurso, ele deve ter feito algum acordo com o atual governador, o Jerônimo, né? Então, assim, como é uma coisa futuramente, a gente não sabe. Eu te digo até então que a gente, União Brasil, é a Semineto, né? Futuramente eu não sei como vai os líderes políticos, nosso líder político Jorge Góes com o prefeito Ramon de Sena, como vai ser esse desenrolar. Isso. Uma outra pergunta dentro desse contexto que nós iremos falar contigo é perguntar sobre o nome de uma pessoa e você vai pontuar o que é que você acha. Por exemplo, César de Cal. Sim, César de Cal é o nosso presidente, né, da Câmara, eleito por nós, né? A gente, em conjunto, resolveu colocar César mais uma vez. E é como eu digo, ele se elegeu também, ele tem
um bom trabalho, né? Isso, Porque para se eleger teve que ter voto na urna, isso. né? Então eu creio que a gente já tem uma parceria boa, né? Não é porque César é presidente que César está ali impondo, não. César ouve a gente. Eu digo por mim, Luana, e eu acredito que a gente consegue fazer uma boa parceria nesses 2 anos de mandato, mais uma vez, de César de Carvalho. Pronto. Muito bem, estamos aqui no Papo Aberto, conversando com a vereadora Luana, primeiro programa em 2025, no mês internacional da mulher, preferimos abrir com ela, que é mulher, para abrilhantar nesse mês importante no nosso programa Papo Aberto. Para a semana, eu vou dizer daqui a pouco, ele vai estar com a gente, você já sabe, vamos reafirmar. E vamos falar dele, que está lá na oposição, Dr. Paulo. Sim, Dr. Paulo foi super atencioso, né? Me deu as boas-vindas, se mostrou sempre... É o meu parceiro de lado, né? Na Câmara de Vereadoras, a gente bate um papo. E assim, até então, eu não tenho o que dizer de Dr. Paulo, né? Começou agora, né? As sessões da Câmara, e a gente vai ver o desenrolar, né? Se a gente realmente o intuito for Sapé Sul, eu acredito que a gente não vai ter problema, independente de qual lado esteja, né? Isso. E para ele tá aí também em outro mandato dele, Isso, né? Então ele terceiro. tem a representatividade dele também. E foi como eu disse a ele, né, quando ele veio me dar as boas-vindas, que se a gente tiver união, a gente consegue fazer um bom trabalho. E é isso que precisa, né? Exatamente. Vou continuar daquele lado. Léo Sacramento. Léo. Léo já mostrou a força dele, né? A força deles com o jovem. Léo fez um trabalho brilhante no EJA, independente das coisas que a gente ouve falar, mas fez, né? Léo fez a educação do município crescer, sem sombra de dúvidas, né? Então, assim, ele tem o respeito dele, ele tem o trabalho dele e é parceiro, né? Então, eu acho que a gente não vai ter dificuldade, até porque também é um vereador do meu partido, né? E eu acho que Léo tem muito também a oferecer. Maísa. Como não falar bem de Mai, né? Mai é uma mulher guerreira. Maísa resolve, né? Maísa sempre foi o braço direito de Dr. Jorge dentro da prefeitura. Não é à toa que ela também chegou onde chegou. O nome dela foi indicado e ela conseguiu chegar onde ela chegou. Pelo trabalho que ela sempre fez, o compromisso. Eu digo a ela, Mai, você não para, né? Então, assim, é uma grande parceira. Eu acredito muito no mandato de Maísa, eu acredito muito no mandato de união entre eu e ela. Isso. Beto de Oscar, que está ali em cima, ali, ao lado do presidente. Beto é parceiro. Beto é muito de ouvir a gente. Até por Beto ser assim, tipo, o mais velho, né? A Isso. gente tem aquele, não que não respeite os outros, mas aquele respeito. Beto sempre foi um parceiro meu. Beto sempre acreditou no meu trabalho, sempre esteve ali ao meu lado. Então, eu creio que a gente vai fazer um bom trabalho. Isso. De Beto, a gente vai para Luca de Neuza, muito embora não pôde ontem por causa motivo de força maior, que ficamos sabendo. Sim, foi até bom você tocar no nome de Lucas, né? Teve o burburinho todo da presidência da Câmara, né? Que tinha indicação para ser Lucas de Neuza, e depois disseram que a gente traiu. Então, eu vou aproveitar a oportunidade assim, aqui, até como ontem eu disse na reunião ao prefeito, o nosso voto não foi contra Lucas de Neuza, certo? A gente não votou, a gente não quis que fosse Lucas de Neuza. O nosso voto a não Lucas foi um voto de demonstrar que faltou do prefeito um olhar também para a gente, né? Uma atenção que nunca tinha tido. E então a gente também não poderia votar no candidato que ele queria, apenas porque ele queria que fosse aquele candidato, né? E isso foi passado para ele ontem, né? Foi um voto de dizer assim, Ramon, a gente está aqui. A gente tem poder também na Câmara, somos vereadores, né? E não foi um voto de rejeição a Lucas de Neuza. Até porque eu recebi uma ligação me oferecendo a presidência da Câmara.
Mas eu não quis, eu disse que eu não tinha interesse. Eu disse que eu já tinha me reunido com o meu grupo e que a gente já tinha decidido quem seria e que o presidente foi César. Então, assim, se tivesse tido um diálogo, poderia ter um desfecho diferente, mas não teve. Não teve atenção, não deram a atenção a gente que a gente deveria ter recebido. Então, o presidente hoje é César de Cal. Leleu do Areal. Ah, Leleu, Leleu. Leleu é parceiro. Leleu é aquela. Sempre me tratou com carinho, sempre tem uma palavra de carinho para mim, ele sempre chega para mim e diz: você é diferenciada. Então, assim, na verdade, Eduardo, eu não vejo que a gente vai ter problema entre a gente ali. Vê essa questão da Câmara, que foi meio tumultuado, sim, mas eu estou aqui esclarecendo o voto de Luana, o porquê, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar daqui para frente, né? A gente tem aí nosso mandato que está apenas iniciando como sessão, porque desde quando a gente se elegeu, a gente já vem trabalhando o Tiro por Mim, a gente já vem servindo, e a gente tem tudo para fazer um bom mandato. Os dois novos, né? Dinho da Topic fez o maior discurso de pronunciamento na Câmara, o primeiro dele, né? 7 minutos. Luana foi curtinho, Maísa e tal. Dinho da Topic. Edinho é um cara jovem, é um cara que, se ele tiver de falar, ele fala, né? Uhum. Ele, quando tem que ser explosivo, ele vai ser explosivo, como ele já disse. Mas é um cara que buscou chegar onde ele está agora, né? Ele já tinha saído candidato, não teve êxito, mas batalhou, persistiu, né? Montou as estratégias dele e está aí onde está hoje. Danilo Didico, uma surpresa, né? Rapaz, uma surpresa Danilo chegar entre os 11, mas parabéns, viu, Danilo? Vamos marcar um bate-papo com você também. Eu tenho muito carinho por Dan, né? Pela família dele, e é recíproco, eu sinto isso. Então eu fiquei muito feliz, feliz de coração mesmo, de ver um jovem, né, que veio conquistando o grupo dele, como ele diz, veio conquistando a favela dele, mostrou que a favela tem respaldo, tem nome, tem força, e chegou, conseguiram botar o candidato dele lá, na bancada. Bancada, como é que diz, o gordinho feliz, como alguns estão chamando aí. É um cara batalhador, é um Batalhador, cara que corre batalhador, atrás. guerreiro aquele ali. Édipo Muti. Sim, Édipo é um vereador da base de George, né? Se elegeu mais uma vez, como ele disse ontem, e eu acho que só está aí para somar também. Muito bem, acho que falamos de todos, né? Falamos de todos aqui, os vereadores. Quem é Luana por Luana? Se fosse falar de você mesmo agora, que Dr. Paulo vai falar de você agora, e Luana por Sim. Luana. Luana. Luana é uma mulher forte, é uma mulher decidida, né? É uma mulher que ouve muito, que gosta muito de parceria, mas é uma mulher que não aceita ser afrontada, né? Eu não aceito ser intimidada, pressionada. É de mim, cada um tem sua natureza, cada um tem seu jeito, né? A gente sempre busca melhorar a cada dia, mas é isso. Se for de boa, se for leve, vai ter a Luana amiga. Mas se vier para o embate, vai ter a Luana também que vai chegar para o embate. Não tenha dúvida disso. Isso. Perguntar sobre uma amiga sua aí da campanha, Maíra Linar. Mai. Mai sempre foi uma grande incentivadora minha, né? Desde o primeiro momento que começou aquela situação, Luana na política, ela sempre se fez presente, sempre declarou o apoio dela a mim, sempre me incentivou. É uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, né? Não só pela essa parte de política que ela me incentivou, mas por questão de família mesmo. Eu tenho um carinho muito grande, coisa muito antiga, uma relação muito antiga com a família dela, né? Então, um carinho grande, um beijo, Mai, e conte comigo. Pronto, muito bem. Para a gente concluir, antes das suas considerações finais, Sapé-Açu, na visão de Luana. Você fala em relação ao quê? Como A vem cidade, o mandato? a cidade. Como está a cidade. o mandato do prefeito? Não, o que Como representa Sapé-Açu para você. Sim. O que representa Sapé-Açu para mim? Que estará fazendo 72 anos mês que vem. Assim, Eduardo, eu não sou de Sapé-Açu, né? Eu não nasci em Sapé-Açu. Eu sou carioca. Desde pequena, eu venho passar férias embaixo do Palmeira. Por isso, o meu carinho, o meu apego,
né? Lógico que a gente tem nossas afinidades, nossos apegos. E eu digo que Baixa do Palmeira é minha. Baixa do Palmeira representa para mim infância, emoção, né? Representa passado, família. Então, assim, desde pequena eu venho passar as férias e em 98 Se apaixonou por Sapé-Açu. meu pai resolveu vir morar aqui. E eu, pronto, né? Sapé eu sempre gostei e vim morar. Então, Sapé me acolheu. Sapé me conquistou. Foi aqui que eu criei a minha família, construí a minha família, que é o meu combustível, é a minha riqueza, né? Ao lado do meu companheiro Danilo, da família dele, né? Então, assim, o que Sapé fez por mim, me deu as minhas filhas são sapessuenses, que é o melhor de mim. São quantas? Duas? Duas, Clara e Júlia. Beijo, mãe, amo vocês. Então, assim, a forma como o Sapé me acolheu, eu vou retribuir. Então, eu fui acolhida com carinho, com confiança, com respeito, né? Hoje todo mundo conhece Luana, né? Brinca com Luana. Então, é dessa forma leve, prazerosa, de amor, de carinho, de gratidão, que eu quero retribuir essa pessoa. Muito bem, estamos encerrando o nosso Papo Aberto, 1º de 2025. Próxima quarta-feira, Dr. Paulo Oliveira, colega de bancada de Luana, fisioterapeuta. E nós queremos deixar os microfones do Bahia 24 Horas, do nosso Instagram, à sua inteira disposição para a senhora encerrar esse nosso bate-papo, o Papo Aberto, uma mensagem para o povão de Sapé-Açu. Antes de eu deixar essa mensagem para o pessoal de Sapé-Açu, eu queria citar um assunto que vem me deixando muito chateada. Posso? Fique à vontade, fique à vontade. E que foi citada ontem na reunião. O que eu vou falar aqui, o prefeito Ramon de Sena já está ciente. Eu vou falar de Luana Saúde, né? Eu sou representante da saúde, de todas as áreas por ser vereadora, mas saúde, que é a minha área, que é a minha profissão, é na saúde. Foi como eu disse ao prefeito, eu vou falar aqui porque é um desabafo, é uma coisa que vem me incomodando muito, né? Desde quando teve a primeira notícia, onde o secretário, doutor Eliseu, falou que a saúde de Sapé-Açu era uma maquiagem que andava de moleta. Eduardo, isso me doeu de uma forma que até hoje eu sinto. Por quê? Eu não estou aqui para defender ninguém. Eu estou aqui para defender a saúde de Sapé. Enquanto o doutor George, gestor, enquanto o Cristiane, secretária, enquanto a Silene, diretora da saúde, eu sei o trabalho que eles faziam com a equipe. Todos os funcionários. A gente sempre se desdobrou, a gente sempre tentou fazer o melhor. Então, dizer que Sapé-Açu, a saúde, andava de muleta e era uma maquiagem, para mim, maquiagem está hoje. Por quê? Porque eu vejo uma saúde de rede social. Eu vejo uma saúde que diz que tem isso, que tem aquilo, e quando a população que me liga, muitas vezes pedindo ajuda por ter tido Luana, como diz que não está achando. Então, assim, me dói muito, me revolta muito dizer que a saúde andava de muleta e era maquiada. Ele foi contra fatos, porque Sapé-Açu teve no Previne Brasil a nota 9,8 na atenção básica. O que levou Sapé-Açu a ter uma saúde em primeiro lugar na região. Sapé-Açu andava de muleta? Com essa nota que teve? Com o desempenho que a gente teve? Na época do Covid, Sapé-Açu foi, em grupos de secretários, na região, foi destaque. Porque a gente soube acolher, a gente se preocupou, a gente se preveniu. O que tinha que ser feito na época do Covid, tanto o doutor George como gestor, como Cristiane como secretário, como a equipe de saúde de Sapé-Açu, que eu tiro o meu chapéu, eu tenho prazer e orgulho em fazer parte, fizeram. As pessoas foram para a barreira. As pessoas também estavam propícias a pegar o vírus, mas era da saúde e tiveram comprometimento. Então, isso me dói muito. Como hoje eu estou tendo a oportunidade, assim como eu tive ontem com o Ramon de Sena, eu estou tendo aqui para dizer que isso me doeu, eu não acho certo, né?
Eu acho que não é dessa forma que tem que se tratar a saúde de Sapé-Açu. E outra coisa também que me incomoda muito, e que o que eu estou dizendo aqui eu disse ao prefeito ontem, é uma perseguição. Uma perseguição com os eleitores de Dr. George, uma perseguição com os eleitores de Luana Fisioterapeuta, eu vou falar por mim, certo? Só que assim, os meus eleitores foram eleitores de Ramon de Sena. Então assim, Ramon me disse que não estava ciente do que estava acontecendo, que ele disse que sempre disse que não queria isso. Então, foi como eu disse a ele, é bom você então estar ciente para você cobrar das pessoas que estão fazendo isso, né? Assim, eu estou dizendo por propriedade, por saber do que eu estou falando, que eleitores meus, linha de frente de campanha minha, foram sim perseguidos, são olhados diferente, e eu acho que isso tem que parar, porque é chato, porque da mesma forma que eles vestiram a minha camisa de Luana Fisioterapeuta, como eu digo, o time Luana Fisioterapeuta, eles vestiram e votaram 10, votaram em Ramon de Sena. Então, assim, eu acho que essa perseguição tem que parar. Eu acho que essa maneira de tentar denigrir a saúde passada, o mandato passado, tem que parar. Porque, assim, é muito estranho para mim. Doutor George, um gestor, tantos mandatos, fazendo sucessor e ser rotulado como a saúde não prestava no mandato de George, isso não prestava. Então, o problema está na população, que não está sabendo o que é melhor para essa pé. Então, eu acho assim, que se você quer mostrar o seu trabalho, você tem todo o direito de mostrar o seu trabalho, mas respeitando o trabalho dos outros profissionais. Sua mensagem final. Primeiramente, eu queria agradecer a Deus, né, pela oportunidade, por caminhar comigo, pela intimidade que eu tenho com Deus, de sempre quando eu preciso, que a gente precisa diariamente, mas a gente tem os nossos altos e baixos. Eu estar ali, dobrar meu joelho, pedir e Deus caminhar comigo. E me fez chegar até aqui. Agradecer a minha família, porque, assim, principalmente em época de campanha, né, a gente abdica de muita coisa, eles estarem sempre ali me incentivando, sempre me entendendo, né? Agradecer ao meu time Luana Fisioterapeuta. Que time, que orgulho eu tenho, que gratidão eu tenho a vocês. Vocês fizeram a minha campanha ser uma campanha linda, uma campanha prazerosa. Vocês me incentivaram dia a dia. Muito obrigada e saiba que eu estarei aqui, firme e forte, para representar vocês, a confiança, o carinho que vocês me deram. Sapé-Açu, conte com a força da mulher, conte com uma Luana amiga, conte com uma Luana acolhedora, conte com uma Luana batalhadora pelo direito de vocês. Podem contar comigo, podem cobrar, pode trazer suas demandas. Eu estou aqui para ouvir e para tentar resolver. Muito obrigada por tudo, pela confiança, por tudo mesmo, principalmente pelo respeito de vocês. Muito bem. Na próxima quarta-feira, Dr. Paulo estará com a gente no Bahia 24 Horas para também bater um papo aberto com a população de Sapé-Açu. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para abrir o Papo Aberto de 2025 na sua companhia e falar abertamente e publicamente para o povo de Sapé-Açu. Um beijo no coração de todos. Muito obrigado, Luana. Boa noite. Fiquem com Deus. Um beijo. Pronto.